paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia. Que bom que você veio na casa de Deus, esse lugar sagrado, abençoado. Eu já falei para os irmãos que eu toda a vida fui igrejeiro. Toda a vida eu gostei de igreja, desde católico. Já disse aqui que eu podia dançar um baile até 5 horas da manhã, ia para casa, pegava minhas irmãs e nós ia para a missa, andando morro acima, mais ou menos 3 quilômetros, e depois descia mais uns 2, e aí nós ia para a missa todo domingo. O pai e a mãe ficavam em casa, e eu puxava. Mas aí lá na missa nós ficávamos 1 hora lá naquela lenga-lenga, né? E não sentia nada. Saía dali com a alma vazia. Tinha sede de Deus, mas não sabia onde estava a fonte de água. Tinha fome do pão que desceu do céu, mas não sabia onde estava. Aleluia. E aí, a partir dos 15 anos, comecei a ouvir a voz de Deus. Me deixava confuso. Não conhecia a Bíblia, não conhecia crente, não conhecia Evangelho. Mas aquela voz falava comigo e falou dos 15 aos 19 anos. Até o dia que eu conheci Jesus. Depois que eu conheci Jesus, que Jesus entrou na minha vida, aí, meus irmãos, sai da frente. Conheci Jesus, fui transformado no momento que eu aceitei Jesus, fui liberto, né? Na realidade o vício da gente era só cigarro e futebol. Jesus libertou de tudo na hora, libertou do baile, de tudo, me sentia leve como uma pena, uma nova criatura. Sentia a santidade de Deus em mim, uma coisa que eu nunca senti antes. E aí eu passei a ser mais igrejeiro. Eu ia só os domingos, aí eu passei a ir todo dia, porque aí eu descobri a fonte para matar a minha fome, a fonte, ou melhor, a fonte de água cristalina para matar a sede, e a mesa farta de pão para me alimentar de Cristo no templo, na casa do Senhor. Isso foi em 8 de outubro de 79. Eu nunca arredei os meus pés da casa do Senhor. Todos os dias, toda semana, todo dia, hoje não dá, mas muitos anos era todo dia na casa de Deus. E sempre gostei da igreja, de estar no templo, na casa do Senhor, e quero fazer a oração de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para aqui no templo contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo a sua palavra, que é uma bússola que me dirige ao céu, me alimenta, me sustenta e me dá combustível para caminhar até o dia da eternidade, o dia que sairmos deste mundo, para estar com o Senhor para todo sempre, porque o nosso destino é o céu, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Os que estiverem em Cristo serão ressuscitados. Os vivos que estão com Cristo serão transformados e arrebatados. O nosso destino é o céu. O destino do ímpio é o inferno. É o salmista que fala. Pedro faz a pergunta: se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aí o Salmo 18 dá a resposta: os ímpios serão lançados no inferno,
e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Mas o teu destino, irmãos, é o céu. É um lugar glorioso que Jesus foi preparar. E a irmã, no seu arrebatamento, viu a mesa das bodas do Cordeiro tudo posta, tudo preparada, para receber a igreja ali na glória, os santos que vão sair da terra, para sentar na mesa como o servo, e o seu Senhor e os anjos é que vão te servir ali como servo bom e fiel. Eita Deus maravilhoso, eu começo a meditar nestas coisas, eu começo a sentir fogo na alma, algo diferente que começa a mexer no profundo, e já começo a ter vontade de ir embora e ter saudade de lá, tendo saudade de lá do céu da glória que nos espera. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no Salmo 50, versículo 15, apenas um versículo da palavra de Deus, que me veio ao coração quando estava orando, e eu creio que muitos dos irmãos sabem decor, pregador, obreiro, servo de Deus, sabe decor este versículo, porque se cumpre na vida dos homens de Deus, de obreiros e de crentes que servem a Deus com alegria, se cumpre, acontece na vida deles, e também o livramento de Deus. Alguém achou? Pode ler bem alto para nós. Amém, podeis assentar. Está aí o versículo. Quem é que está dizendo isso, irmãos? É o nosso Deus. O salmista diz que o Senhor, Ele é grandioso, Ele é grandíssimo. Ele fundou a terra. E aí ele está dizendo que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E Samuel também está dizendo que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Muitas vezes o sacrifício não é tão importante. Melhor é a obediência. Obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, é isso que Deus quer. Também no Salmo, ele está dizendo que alguém, quando se gloriar em alguma coisa, isso não é importante e não se deve gloriar. Mas se alguém se gloriar, Deus está dizendo, se glorie em me conhecer e em me servir, porque a minha bondade e a minha misericórdia e a minha beneficência é grandíssima sobre aqueles que me obedecem. Aleluia. O salmo que nós lemos nesta noite, capítulo 50 do Salmo, versículo 15, está dizendo: Deus, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. É isso? E tu me glorificarás. Irmãos, neste mundo nós temos muitas angústias. A Bíblia fala que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Por que a aflição dos justos são muitas? Porque o justo é bombardeado dia e noite, noite e dia. O justo que tem graça, o justo que busca a Deus, o justo que anda no prumo, que anda no trilho, o justo que se santifica, que se consagra, que tem o azeite de Deus sobre a sua cabeça, que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele é bombardeado constantemente. Por quê? Temos a graça de Deus. E quanto mais justo e mais graça, mais provoca a ira do nosso adversário, do diabo, que batalha e que guerreia contra as nossas almas, as nossas vidas, constantemente. E ele lança suas setas, seus dados inflamados, para combater a nossa alma.
E muitas vezes nós somos afligidos pelo mundo, pela opressão, pelo pecado, pelas setas do maligno, pelos bombardeios de Satanás que bombardeia contra as nossas vidas, a igreja, e a nossa alma, ela se aflige dentro de nós. E Davi, ele fez essa expressão um dia, dizendo: ó minha alma, espera em Deus, confia em Deus, ó minha alma, mais um pouquinho e o louvarei. Confia somente em Deus, ó minha alma. Esta alma que também ele expressa dizendo que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim anseia e suspira a minha alma pelo Deus vivo. A corça muitas vezes ela pode se tornar uma presa de um adversário que vai em busca dela, e ela corre no deserto para escapar do inimigo, de ataques, e ela sente-se aflita e sedenta. Imediatamente ela vai em busca, na correria no deserto, ela vai em busca de uma fonte de água, com desejo de matar a sede para renovar as suas forças. E Davi, ele fala desta forma: assim como a corça suspira pelas correntes ou por uma corrente de água no deserto, lá no calor, diante de uma perseguição do inimigo, até achar água para matar a sede, assim suspira minha alma pelo Deus vivo, pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus, que cuida do homem e da mulher, Ele está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Porque, meus irmãos, a Bíblia fala do dia mau que pode vir sobre a nossa vida. Um dia mau, um dia de desespero, um dia de aflição, um dia de morte na família, um dia da prisão de alguém chegado a nós, um dia que alguém foi preso, um dia que alguém desgraçou-se com a família, com o casamento, o dia que alguém se suicidou próximo da família. Que tristeza, que dia mau, que dia negro, que dia de angústia. Geralmente quando perde um da família, um ente querido, que dor, que tristeza, que dia negro, que dia difícil. Dias que palavras de amigo ou até um ombro amigo não resolve, não pode consolar e confortar aquela alma, aquela pessoa. Dia negro, dia de treva. Aleluia. Mas Deus está dizendo assim, ó: invoca-me neste dia. Aleluia. Invoca-me neste dia. Me busca, eu sou teu Deus, eu sou Pai, eu sou amigo. Eu estou pronto a te atender. Invoca-me. Alça a sua voz perante a minha face em oração, em um clamor, e eu te responderei. Derramarei sobre a tua cabeça, sobre a tua alma, o óleo fresco de Gileade, o meu azeite, a minha graça, o meu poder, que te dará força, que te colocará de pé e vai te levantar novamente. E depois de todo este processo de bênçãos, tu me glorificarás. Tu vai, meu servo, me glorificar, porque a bênção vai ser grande. Neste clamor, neste invocar, eu ouvirei dos céus, eu derramarei sobre a vossa cabeça ricas consolações, e te coloco de pé, e diante de tamanha bênção que eu, teu Deus, te darei, derramarei sobre a tua cabeça, te confortarei, visitando com a minha presença, e tu vai me glorificar, e tu vais dizer que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos de mais confiança.
Mais confiança. Mais confiança. Porque o nosso Deus, Isaías viu na visão, diz que ele está sentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia a terra. Ali os serafins voavam, inúmeros serafins, com 6 asas, voavam ao redor, por cima, pela frente, por trás, ao redor do trono. Com 2 asas eles cobriam os seus pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam, chamando ou proclamando a santidade de Deus, daquele que estava assentado sobre um alto e sublime trono. Foi a visão do profeta Isaías. Assim está o Senhor, e nesse trono o salmo está dizendo, o salmista está dizendo que Deus se levanta dele. Aleluia! E Deus se curva lá do trono, ele se levanta e ele se curva para ver o que está no céu e para ver o que está na terra. E daí da terra ele começa a levantar o pobre, o necessitado, e tirar do monturo aquele que está nas profundezas, que ninguém dá valor, que não é olhado por ninguém. Aquele que ninguém tem piedade dele ou dela, ele olha para atender aquela pessoa, e ele tira de lá, ele remove aquela pessoa da cinza, aleluia, ele faz alguém na vida, e ele coloca sentado com os príncipes do seu povo. E outra expressão é que Deus coloca aquela pessoa pela exaltação do seu poder, pelo seu querer, pela sua escolha. Ele coloca em um lugar de destaque, aonde aquela pessoa vai aparecer diante de milhares e vai glorificar o nome de Deus. E diz mais ainda, neste processo, dentro desse contexto, que Deus olha para a mulher estéril, aflita, abre a madre dela, faz ela gerar filhos milagrosamente, e faz com que essa estéril seja alegre mãe de filhos. Deus, ele faz isso. Eu estava meditando que quando Abraão tinha 100 anos, ele e Sara teve o filho da promessa, o Isaque. Parece-me que Sara era 15 anos mais nova do que Abraão. 90 anos ela tinha. Nasceu Isaque. Abraão tinha 100 anos. Interessante, a Bíblia fala que o menino crescia, ele crescia e mamava. A Bíblia fala. Mas um dia resolveu desmamar o Isaque. Desmamou Isaque, Abraão fez uma grande festa no dia que desmamaram o Isaque. Provavelmente já estava comendo uma comidazinha mais sólida, né? Uma caça, um cabrito, um guisado. Desmamaram Isaque, Abraão fez uma festa. Mas logo em seguida, Sara chega para Abraão, porque Abraão teve o filho com Agar, a egípcia, e o filho da Agar, a egípcia, já era moço, já era um mocinho. E o Isaquinho também estava crescendo. E começou a haver uma rixa entre eles, entre os 2 moleques. Provavelmente o filho da egípcia, Agar, o Ismael, provocava o Isaquezinho. E ali começou a dar uma tristeza no coração desta mulher que era estéril, e Deus alegra ela dando Isaque por uma promessa. Agora o coração de Sara novamente, ele começa a ficar doído e triste, porque Sara via o menino da escrava egípcia provocando o pequeno Isaque. Aí Sara chama Abraão e disse: Abraão, despede Agar,
e o moço. Interessante, irmãos. Deus, o nosso Deus, o teu Deus, irmãos, Ele acompanha tudo e todos. E aí Deus ouviu a conversa. Por isso, irmão, nós temos que saber o que nós falamos, o que nós conversamos, até mesmo nas caladas, as escondidas, os planos que nós bolamos, o que nós falamos, porque Deus sabe da nossa conversa. Deus ouviu a conversa de Sara e Abrão. Aí Deus chega para Abrão e disse: Abrão, escutou o que Sara falou? Obedeça a voz de Sara. No Novo Testamento ele diz assim que o cabeça é o homem, quem manda é o homem. A mulher manda também. E a mulher, com sabedoria, elas têm direito de mandar. Porque somos dois, uma só carne, uma carne só. Precisamos viver de comum acordo. O homem não pode mandar sozinho. Claro que a esposa não pode ser a cabeça lá e dominar tudo. Tem que haver koinonia, comunhão, acordo. Mas Deus disse assim: Abrão, ouve a voz de Sara. Aí Abrão disse: então tá bom. Então tá bom. Aí o outro dia cedo, Abrão chama Agar, chama o moço e disse: olha, Agar, o negócio é o seguinte, está dando contenda, eu vou te mandar embora, tu vai ter que sair. E a Bíblia diz que Abrão pega um odre de água, enche e entrega a Sara, ou melhor, a Agar. Encheu o odre de água, entregou a Agar, pega pão, coloca lá em uma mochila, em um cesto, não sei no que eles transportavam na época, entrega o moço pela mão, nas mãos de Agar e despede. E diz a Bíblia que Agar pega o moço, o pão e o odre d'água e sai errante pelo deserto de Berseba. Aleluia, mas deserto é lugar quente, é lugar arenoso. Ramandagassúbria, não tem sombra, não tem água, não tem árvore, não tem árvores, não tem fruta, não tem uva, não tem nada. Deserto é deserto. E lá vai a serva de Abrão, que tinha dado Ismael a Abrão, que não era o filho da promessa. Aleluia. E Agar, lá pelas tantas no deserto, termina a água do odre, acaba o pão, deserto não tem água, o menino com sede, com fome, Agar exausta, Agar angustiada, aleluia, Charamandagassúbria, aleluia. Aí cumpre-se o versículo que nós lemos: invoca-me no dia da angústia, eu lhe responderei e tu me glorificarás. Agar aflita, angustiada, triste, ela coloca Ismael, talvez distante dela, coloca lá e se distancia de Ismael, cerca de um tiro de arco, para não ver o menino morrer. Olha aí, irmão. Vocês pensam que a angústia desta mulher era pequena, a aflição, a tristeza, despedida pelo seu patrão, pelo seu esposo. Ela era escrava, ele era patrão. Vendo
colocando o filho lá para morrer, ela se distanciou porque ela não queria ver o menino morrer. A Bíblia fala. Agora, irmão, vocês pensam que isso aqui é apenas uma afliçãozinha, uma coisinha, uma mera coisa? A mãe pôr o filho lá e se afastar para não vê-lo morrer de sede, de fome? Irmão, esta mulher estava negra, de angústia, de aflição, de tristeza. Diante dela só um grande deserto e areia, e talvez a lua de noite e o sol de dia, e mais nada. Sem uma orientação, uma pobre mulher, a sua alma arrebentada. Aleluia. Ramandagai chueflastoclébias. Aleluia. E de repente o menino chora. Ismael, moço, chora. E diz a Bíblia que quando ele chora, o anjo de Deus, ele bradou desde os céus. E Deus fala através do anjo com Agar. Aleluia. E disse: Agar, Deus ouviu a voz do moço. Deus ouviu o choro do moço. Olha, irmãos, aqui nós temos um Deus que vê e um Deus que ouve. Ele está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Mas aqui não houve uma invocação. Ele ouviu e viu a voz, o choro do moço. Ele manda um anjo lá pelas alturas. O anjo dá um brado: Agar! Deus ouviu a voz do choro do moço. Levanta, toma o moço pela mão, levanta os teus olhos. Logo aí à frente tem uma fonte de água que o teu Deus está providenciando. Enche o teu odre. Agar vai lá, enche o odre de água, dá de beber o moço. E diz a Bíblia, aí está concluindo a história. O moço foi frecheiro no deserto, viveu ali com a sua mãe. A sua mãe foi lá e pegou uma moça egípcia e trouxe para o seu filho, e ali começou uma família. Deus, irmãos, Deus, esse é o Deus de Abraão, deste Abraão que despediu esta mulher. E que disse para ele sacrificar o Isaque. E Abraão, naquela fé viva, quando o moço perguntou, ele diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro para ele. Aleluia. Irmãos, e nós conhecemos esse Deus. Somos pequenos, somos fracos, somos frágeis, somos debilitados, somos cheios de problemas, mas o Senhor nos chamou. Aleluia. E diz a Bíblia que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram. Agora todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos desse Deus de Abraão, que vê Ismael chorar, ele brada do céu, providencia uma fonte de água. Irmãos, quem é que cavou esse poço? Eu acho que foi anjos. Ou de repente Deus fez rebentar uma veia ali e jorrar uma fonte natural. Quando Jesus aparece lá na praia que eles estavam pescando, estavam tudo meio desviado, e Jesus ressuscita no domingo de manhã e vai lá na praia. Quando eles vêm, resumindo a história, eles chegam na praia, estava ali o fogo, brasas e um peixe em cima da brasa. Aonde que Jesus fez fogo ali? Aonde que Jesus arrumou um peixe para assar em cima da brasa?
Depois eles vieram, aí, com a rede cheia de 153 grandes peixes. Aí Jesus falou: olha, traz mais alguns desses aí que vocês apanharam. Eles trouxeram mais 2 grandes peixes, porque a Bíblia fala que foi grandes peixes. E assaram mais 2 grandes peixes em cima da brasa. E Jesus tomou café com eles na praia de manhã, no domingo de manhã. Ele estava fresquinho, tinha saído da sepultura naqueles momentos. E aí comeram 3 peixes, 2 era grandão. Porque quando ele mandou jogar a rede, a Bíblia fala que ela veio cheia de 153 grandes peixes. Aí Jesus disse: traz mais algum peixe desse que vocês apanharam. Aí eles trouxeram mais 2. E ali Jesus assa, Jesus num corpo glorificado, Jesus toma café com eles. Ou Jesus janta com eles, né, irmãos? Eu preguei um dia desse aqui, comentei sobre isso. Alguém disse que Jesus tomou café com eles, mas eu acho que Jesus jantou com eles. Mas não era de manhã. Mas eles saíram pescar antes de anoitecer. Provavelmente ninguém tinha jantado, irmãos. Eles estavam com fome. Para mim, Jesus jantou com eles de manhã. Aquilo ali, tudo bem. A expressão de alguns pregadores que Jesus tomou café com eles, tudo bem, é porque era de manhã. Mas para mim, aquilo ali era a janta da noite. E ali, Jesus faz uma reconciliação. O Pedrão que negou estava ali, meio desviadão. Lá no barco estava Pedro e João. Quando Jesus grita: moços, tende alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Nada. Aí a Bíblia fala que aquele discípulo a quem Jesus amava estava lá dentro do mar lá. Cerca de uns 100 metros mais ou menos. E eles não conheceram, mas aquele discípulo, quando Jesus disse: tende alguma coisa? Eles disseram: não. Aí João disse: Pedro, é Jesus, é o Senhor, Pedro. Aí quando João fala isso, Pedro estava nu, diz a Bíblia, ele se lança no mar. Aí Jesus manda lançar a rede, lançaram, veio ao lado direito do barco, veio cheia de 153 grandes peixes, puxaram para a praia, a rede não se rompeu, isso é, não se arrebentou, com 153 grandes peixes. Aí, ali Jesus assa o peixe, come com eles, aleluia, e se alegram, sabendo que era Jesus. Ali Jesus faz uma reconciliação com eles. Ali Pedro estava meio desviado. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele ama o Senhor. Novamente a segunda vez. Aí ele disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu conhece tudo, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo, aleluia. Aí Jesus disse: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus começa a dizer que entregaria a ele a chave do reino dos céus. Tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. O que fosse desligado no céu seria desligado na terra. O que fosse desligado na terra seria desligado no céu. E aí Jesus entrega as responsabilidades a Pedro, para Pedro continuar fazendo a obra de Deus. Mas ali houve um grande milagre no domingo de manhã, após a ressurreição de Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus é vivo, nosso Deus não é morto. Tenha fé, irmãos. Creia de todo o coração, o teu Deus é vivo. Ele anda com você, Ele está contigo. Eu estou alegre hoje, os irmãos sabem por que eu estou alegre hoje? Eu estava em casa, hoje foi um dia muito corrido hoje. Muito corrido, não deu tempo nem de comer direito hoje. Muitas reuniões, muitos problemas. Fui para casa correndo, tomei um banho e já vim para a igreja. Mas eu me aprontando, eu cheguei na frente do espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu ouvi uma voz. Aquela voz disse: não temas, eu sou contigo. Eu me aprontando ali correndo.
eu fiquei alegre, eu fiquei animado. Quando a gente ouve estas coisas, a gente sabe de onde vem. Aleluia! E muitas vezes nós estamos um pouco desapercebidos na correria do dia, na correria dos problemas, resolvendo muitos problemas, e de repente você sai confortado por uma coisinha que o Espírito Santo fala contigo. O nosso Deus é vivo. Pastor João, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus está contigo, pastor. Muitas vezes, os momentos que o senhor não teve condições de andar, o Senhor lhe carregou, o Senhor te deu a mão, o Senhor passou contigo. Bendito seja Deus. Não te deixarei e não te desampararei. O Ramangaçu canta Ramalagachai. Oh, glória! E mandagassúbria. Aleluia! Oh, ramandagassúbria. Bendito seja Deus. E glória, irmãos, Ele está aqui. Eu sinto a glória dEle neste lugar. Eu sinto a presença do meu Deus aqui. Oh glória, Deus te conhece, Deus nos conhece. O Senhor está vivo, irmãos. Deus é fiel e verdadeiro. Deus nos contempla, diz a Bíblia. Aleluia! Nós não estamos vendo nenhum santo aqui, muito barulho, mas o olhar do Senhor está aqui dentro, irmãos. O olhar do Senhor passeia aqui dentro como um sol, na sua força. E Ele contempla aqui os nossos corações, no profundo, no âmago da alma, as batidas da nossa alma, do nosso coração. O Senhor acompanha aqui como um marca-passo, como um relógio, aleluia, acompanhando os milímetros de tudo que está nas entranhas da nossa alma, do nosso coração. Oh, glória! Rabagachai.
A Bíblia diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Irmãos, eu quero ficar aos pés do Senhor. Oh, glória! Aos pés do Senhor e na presença de Deus. Há abundância de alegria, há sustento, há tudo para suprir a nossa necessidade. Fora de Jesus, do Senhor, não há conforto. E aí Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus disse assim, ó: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nós pensamos que esse convite é só para a alma cansada do pecador. Muitas vezes a nossa alma está cansada de luta, de aflição, de incompreensão, de traição, de pedrada. E aí nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, com humildade, porque Ele nos conforta. Aleluia. Ele nos alegra, Ele nos cura, Ele nos dá esperança. Irmãos, nós não podemos ser apenas assembleianos, religiosos, costumeiros, estar na igreja, e muitos crentes só os domingos. Irmão, eu tinha tanta coisa para falar hoje aqui, que eu pregaria até meia-noite hoje. Eu não consegui quase entrar na mensagem que eu tinha. E as horas se passaram. Porque Deus, Ele é muito rico, irmãos. Ele é rico. E quem conhece Jesus, quem tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, tem medo de murmurar do seu próximo, tem medo de trair o seu semelhante, tem medo de dar pedrada na semelhança de Deus. Não sai da igreja batendo pé, batendo porta. Não leva a igreja nos tribunais. Olha, irmão, a pessoa, o crente que levar a igreja diante de um tribunal, eles vão morrer com depressão, irmãos. Sabia disso? Vão morrer com depressão, vão pagar na carne, vão sofrer. E quem faz isso, conhece a obra de Jesus e a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Pastor, mas não é crente, não é missionário, não é obreiro, não interessa. Deus, Ele tem por conhecido o servo bom e fiel, e os humildes. Isso é grande diante de Deus. Título, credencial de pastor, de missionário, de evangelista, de presbítero. Isso não quer dizer nada diante da santidade de Deus, que conhece o íntimo do ser humano. Estas coisas são o reconhecimento da hierarquia aqui na terra, como a razão social da igreja, mas o nome não significa nada, o nome.
Deus quer saber do conteúdo que entra aqui, ó. Da alma que veio a Ele, se rendeu a Ele. E que Ele limpou pelo seu Espírito e pelo seu sangue. E vive aqui dentro com temor, com sinceridade, se esforçando para ir morar no céu. Aleluia, peito empinado, Deus não conhece. Crente raivoso, mentiroso, Deus não conhece. Aleluia, pessoas que não servem a Deus com alegria, com pureza, não tem nada a ver com Deus. Jesus vem e eles ficam aqui. E muitos deles vão ter que passar por um processo de dor antes da morte, para ser purificado em cima da cama. Humilhado, purificado, quebrado. Eles passarão por um aperto, para poder chegar purificado e afinado na presença de Deus. Porque se Deus não fazer assim, muitos deles vão se perder. Antes Deus fala uma vez e duas vezes com o homem, disse o 36 de Jó. Se ninguém atenta para isso, quando o homem dorme e cai o profundo sono na cama, Deus vem de noite e sela em seus ouvidos as suas instruções, para tentar apartar o homem, porque Deus é Pai e é cheio de misericórdia, para tentar apartar o homem da soberba, e tentar desviar ele para que a sua alma não passe pela espada. E aí em cima de uma cama, diz o texto, com dores é castigado, e com uma incessante contenda dos ossos, até a comida apetecível a sua alma abomina. Até que tenha um mensageiro, vem e profetiza, entrega o recado de Deus. Aí há arrependimento, há purificação. Aí o Senhor pode restaurar aquela pessoa novamente, reverdecer o seu físico, a sua vida, como na sua juventude. Mas depois de um processo de quebra, depois de um processo de amassa, de barro do vaso. E Deus faz isso. Quando Deus disse, Jeremias, desce à casa do oleiro e vê o que ele está fazendo. Jeremias desce e viu lá o oleiro, o vaso lá, um defeitozinho, o oleiro pegava, quebrava tudo, jogava e fazia outro vaso. Aí Deus diz assim, não posso eu fazer, Jeremias, com a casa de Israel desta forma? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu posso fazer com Israel como o oleiro está fazendo com o barro, quebrar tudo, moer tudo, e depois fazer de novo, restaurar, purificar, para que estejam na minha presença, me servindo conforme eu desejo. Vamos ficar de pé, irmãos. Outro dia eu continuo. Dificilmente eu estou continuando mensagem, porque sempre Deus dá uma nova. Mas eu gostaria de concluir. Vamos ver se eu consigo concluir ainda. Só apenas uma leitura. Não consegui chegar lá porque Deus tem outros caminhos. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Jesus Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com eles. Vos regozijeis e alegreis, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, o qual
Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que acontecem com vocês aqui, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Aqui está a palavra. Tinha outro versículo para me fechar, mas me fugiu agora. Mas eu quero dizer que no dia da tua angústia, irmão, no dia da tua aflição, o teu pai, que é pai, pai é pai, ele está nas alturas. Ele ouviu o choro do menino. Ele quer que você invoque ele no dia da angústia, sabendo você que há um Deus acima da tua cabeça. E que ele vai te responder e tu vai glorificar a ele. Eu estava meditando também, não deu para colocar aqui, a aflição de Ana. A forma que Deus dá o pequeno Samuel para Ana, mulher estéril, na angústia. Ela clamou, ela invocou, e Deus deu um menino que tornou-se sacerdote, profeta de Deus, homem abençoado. Foi vaso. E aí, irmão, tem outra coisa. Tiago diz assim: vós ricos, cuidais, porque a voz dos jornaleiros que trabalhou para vocês, seu salário foi diminuído, doeu o coração deles. A voz dos jornaleiros subiu aos ouvidos do Senhor. Não foi nem oração, não. Foi a voz aflita do jornaleiro que subiu aos ouvidos de Deus. E aí Tiago começa a dar uma doutrina, falando da riqueza que vai ser entesourada para o fogo. Mas o Senhor, Ele nos contempla. Aflição, luta, todo mundo passa. Jesus chamou os 3 e foi ao Getsemane. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Num outro texto ele disse que a minha alma está angustiada até a morte. E ele foi ali orar, e vem um anjo e conforta Jesus no Getsemane, em meio a tremenda aflição, antes de enfrentar a cruz. E ali vem um anjo do Senhor e conforta Jesus. Jesus sai lá confortado, vem e chama os discípulos e partiram para outro lugar. Aleluia. Eu creio, irmãos, na tua vitória. Eu creio nos ouvidos de Deus que está aberto. Eu creio nas mãos do Senhor que está estendida. Eu quero orar em teu favor nesta noite. Você é um filho, você é uma filha. Teu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que você está passando. Se essa situação ocorre contigo, traz ela aos pés do Senhor. Lança ela aqui na frente, aos pés e na presença do nosso Deus. Tem uma luz lá no fundo do túnel para a tua vida. Não diga que não há mais esperança. Há no fundo do túnel uma luz. E Deus vai te capacitar e te dar força até você chegar lá. E essa luz vai raiar com a vitória na tua vida. Irmão, não existe coisa impossível para Deus. Eu estou falando isso aqui profeticamente agora. Não existe coisa impossível para Deus. A tua causa pode ser impossível, mas não existe. Deus, Ele é o teu Deus.
ele vai ouvir a voz do moço. A voz do jornaleiro subiu aos ouvidos do Senhor. Deus te dará vitória, resposta. Tão somente persevera na presença de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, que mesmo nos momentos que você acha que não tem força, o Senhor te dará força. Mesmo nos momentos que você acha que não vai dar conta, haverá um profeta de Deus à tua frente dizendo: meu filho, vem, meu filho, eu sou contigo, meu filho, levanta a cabeça, minha filha, eu te dou a mão, vem comigo, aleluia, eu sou contigo. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e a vitória é nossa. Você é filho de Deus, você, minha irmã, é filha de Deus. O Senhor que te comprou, o Senhor que te chamou. Você é propriedade de Deus, mesmo nas tuas fraquezas, e mesmo que muitas vezes o diabo diz que não vai dar mais, mesmo que muitas vezes o diabo diz que você perdeu a batalha. Não é verdade, é mentira. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Levanta a tua cabeça em direção ao alvo que é Cristo, porque o sol já vem raiando sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus oramos neste momento, Senhor. Após pregar esta mensagem que eu busquei do Teu Espírito Santo, Senhor, que eu pedi de Ti esta palavra, meu Deus, eu creio que a mesma tem encontrado guarida nos corações nesta noite, como pão alimentando estas almas, como água cristalina de Deus, para matar a sede do sedento. Senhor, olha para os Teus filhos, olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja, Senhor. Não deixa que nenhum desses se percam. Acrescenta a fé dos irmãos. Espírito Santo, aquece o ânimo, cura o doente nesta noite. Toda enfermidade seja repreendida, todo mal seja desfeito, pelo poder do Teu sangue, Jesus, pelo poder do Teu nome. Eu oro, eu ministro sobre estas vidas a porção do céu, da Tua graça, do bálsamo de Deus sobre estas cabeças. Senhor, visita este povo, abençoa esta semana, a nossa oração pelas famílias, pelos lares, o nosso grande culto de ceia domingo. Senhor, abre portas onde não tem porta, dá vitória aos Teus filhos, opera um milagre sobre cada vida, conforta e consola, repreende o inimigo, repreende o devorador, desfaça os laços do diabo. Ó Deus, conforta a igreja, consola a igreja é Tua, Jesus, é a Tua noiva que será apresentada ao Pai naquele dia, e este dia está perto, Jesus. Nós cremos na vitória. Aqui está a Tua noiva, aqui está a Tua igreja. Sabemos que Tu virá buscar muito breve, Senhor, e estaremos nas bodas do Cordeiro, sendo servido na mesa, na grande mesa das bodas, sendo servidos pelo Senhor e pelos Seus anjos. A nossa oração, meu Deus, meu Pai, a nossa súplica pelo Teu povo, pela nossa juventude, pelas nossas crianças, pelos casais, por todas as vidas, meu Deus. Opera o milagre, batiza com o Espírito Santo, renova com dons espirituais, dá a porção do céu sobre cada vida. É a nossa oração, meu Deus, crendo no milagre, Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.